paz do Senhor, igreja, tudo bem? Glórias a Deus por esse domingo. Hoje vamos meditar na revista nova sobre o livro de Salmos. Vamos estudar, conhecer várias curiosidades aqui que vai agregar na sua vida. Amém, igreja? Primeiro, texto áureo. Cantai louvores ao Senhor com harpa e a voz do canto. Salmo 98:5. A verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Deus. Objetivos da lição: apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos, destacar alguns termos específicos dos Salmos. Texto de referência: Salmos 42:1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 44. Ó Deus, dá ouvidos. Ó Deus, nós ouvimos com nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmos 45. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua e a pena de um destro escritor. Glórias a Deus. Hinos sugeridos, esboço da lição, título, a introdução, título de visão do livro e autores, principais características do Salmo. 3. Esclarecimento de algumas expressões e a conclusão. Amém, queridos? O tópico número 1, título e divisão dos livros e autores. Então o que a gente propõe hoje nessa aula? Aqui nós não temos um grupo, como eu gosto de fazer, de dividir, ouvir os irmãos, alguns sugerem, sempre vamos incluir alguma coisa. É muito importante uma aula participativa, do que uma aula que seja um monólogo, apenas um fala. Então a minha didática é essa. Porém, como nós estamos confinados, nesse período, então eu proponho o seguinte: eu vou colocar aquilo que é mais importante, que eu acho que é o mais importante, são essas primeiras partes. É o tópico 1, que ele vai falar toda a estrutura, a formação e tudo. O que é um salmo? Nós cristãos, e muitas vezes passamos por muito tempo em uma igreja e não sabemos as curiosidades, não sabemos assim, os pormenores, a estrutura, apenas repetimos, que é um defeito da maioria dos cristãos que não pesquisam, e é muito importante a gente pesquisar. Então, queridos, primeiramente, o que é o salmo? Uma vez eu ouvi um pregador falar, alguém na igreja brincou e disse que quando alguém é convidado a ter uma pequena fala, uma saudação numa igreja e não tem nada para falar, lê um salmo. Não é verdade? Alguém já ouviu isso? Então não é verdade isso, porque o salmo, isso aqui, meus irmãos, é uma coisa sobrenatural de Deus. É uma coisa que ninguém percebe. Se nós olharmos o nosso mundo hoje, as músicas que passam, músicas mundanas, músicas seculares e etc., nós vamos perceber que são músicas passageiras. Nós estamos em casa vendo uma televisão, alguma coisa, passa um tema, uma música de carnaval, uma propaganda, Deus me defenda. Essa música, ela passa apenas no período e acaba. Músicas, elas são descartáveis. Nós percebemos que músicas gospel, elas não passam 4 meses, 3 meses mais, elas passam um mês ali e acaba. Por quê? Agora o Salmos é diferente. O que é o Salmo? O Salmo é cântico, é o cântico dos hebraicos. O livro de Salmos é um livro que contém apenas hinos e orações, que é o inário do judeu. Então, os Salmos é muito importante a gente frisar. Aqui na revista, no texto, não diz
isso, mas eu vou falar para nível de conhecimento. O livro de Salmos é o único livro na Bíblia que ele não tem capítulo. Ele tem salmo, que é um cântico, é um hino, mais ou menos igual é a nossa harpa cristã, o nosso hinário. Então ele tem a música e tem os versículos na música. Foi dividido em versículos. E nós vamos aprofundar nisso. Então, queridos, nunca fale, abre no Salmo capítulo, isso é errado. Abra no Salmo número tal. Amém? Então vamos lá. O que é o Salmo? O Salmo ele é um conjunto de 5 livros hebraicos, de músicas, do inário hebraico, que juntaram esses 5 livros e formaram um inário hebraico, com 150 cânticos. Ele apenas não é um inário, mas também ele é conhecido como o livro mais poético dos poéticos. O que é isso? Nós sabemos que a Bíblia está dividida em grupos, livros em grupos. Livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, os livros lá de Salomão, Provérbios, Cantares e Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Então, existem esses livros, são livros poéticos. E o livro de Salmos é o livro mais poético dos livros poéticos. É o que mais tem poesia. O Salmo é conhecido como o livro das curas. É o livro mais pregado em hospital, mais pregado em campanhas na igreja, mais usado também em campanhas nos lares. Casais com problemas conjugais ali e geralmente a pessoa, o irmão que vai orar na casa fala, vamos fazer uma campanha, o irmão, a irmã, os missionários que vão, eles dizem, vamos fazer uma campanha em cima do Salmo 91. 7 dias orando em cima do Salmo 91. Após os 7 dias, o testemunho vem. Recebemos a vitória. Nos hospitais é a mesma coisa. Os capelãos, os missionários, os irmãos que trabalham com visitas. É muito comum perceber que nos salmos há poder de cura. Quantas vezes nós estamos angustiados, a gente lê um salmo, ora a Deus e a palavra de Deus fala com a gente. Existem salmos aqui que têm aproximadamente 10.000 anos e chegou aos nossos dias. Os salmos ele não é uma coisa sazonal, ele não é um passageiro, obsoleto. O salmo ele é algo vivo, ele é real, que perdura por milênios até chegar a nós e não acaba. Perceberam o quanto o salmo é sobrenatural? O quanto é um mistério de Deus aqui? A palavra, e eles não ficam velhos. Sempre que nós abrirmos a nossa Bíblia em algum salmo, ele vai estar falando algo com você. E a maioria das pessoas costuma dizer o seguinte, eu leio o salmo primeiro agora, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele vai deitar em pastos verdes, guia-me pela vereda da justiça por amor a seu nome. Mais ou menos um salmo, mais ou menos assim. Então, o que acontece? Quando eu vou ler novamente aquilo, vem outra palavra para mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu ler daqui uma meia hora de novo, vem outra revelação em cima dessa palavra. Porque a palavra do Senhor é viva. O salmo à luz do hebraico, ele chama Terrilim. Terrilim, que é livro dos louvores. Ou seja, Terrilim, louvor. Então isso aqui é para louvar ao Senhor, é para adorar a Deus. O salmo, ele é um salmo para meditar, é um salmo que comemorava-se guerras e por aí vai. É muito importante. Então, como eu falei, o salmo ele é dividido, são 5 livros, juntaram 5 livros e fizeram um livro só, com 150 cânticos. Então, os autores, quem são os autores de salmos? Isso aqui relembrar, meus queridos, muito bom esse livro, foi do nosso seminário, foi muito bom, maravilhoso, foi um divisor de águas para a minha vida. Então vamos perceber, vamos aprofundar um pouco mais, além da lição. A Bíblia diz que foram vários autores. Nós temos aqui Davi, o maior salmista. A Bíblia, segundo os estudiosos, é atribuído 73 salmos a Davi. Salmos 3, 9, 11, 32, o 34, 51,
São vários, não vou falar os 73 aqui não. Então são 73 salmos. O rei Ezequias, 14 salmos. Salmos 12, Salmo 126, Salmo 120, 128, 134. Esses, do Salmo 120 ao 126 e do Salmo 128 ao 134. Também o Salmo, que é o meu preferido, Salmo de número 46. Não há uma confirmação, mas a maioria dos teólogos acredita que o Salmo de número 46 foi composto pelo rei Ezequias. É uma história muito linda. Quando Senaqueribe foi invadir as terras de Judá, de Jerusalém, o rei da Síria, que era o maior exército, vinha para derrotar o povo de Deus em Jerusalém. E eles vieram para atacar, olharam o tamanho do exército, a dificuldade que estava assolando ali Jerusalém. Era um povo mau, um povo impiedoso, que veio matando todos os seus inimigos, conquistando tudo e multiplicando seu exército. Logo, o rei Ezequias pediu ao profeta Isaías para que ele intervisse, para que ele clamasse a Deus. O profeta Isaías clamou ao Senhor. O Senhor falou: essa luta é minha, vocês não terão que pelejar, é minha a luta. Ou seja, o Senhor venceu todos aqueles inimigos sem que o povo de Deus tirasse uma espada. E o Senhor, foram mais de 73 mil mortes de uma vez e por aí foi. Então o povo de Deus foi livrado ali pelo Senhor, no Salmos 46, que é atribuído ao rei Ezequias. É muito linda essa história, muito linda mesmo. Asaf foi um levita, um adorador, um salmista, um levita, que ele, segundo a história nos mostra, ele foi contemporâneo de Davi. Davi, quando ele vai até a arca, quando ele tem aquela cena que Mical escandalizou com ele com o linho fino, revela que Asaf estava naquele momento, que Davi foi uma influência fortíssima na vida de Asaf. E Asaf, para mim, fora Davi, é o maior salmista aqui da Bíblia. Ele fala de coisas maravilhosas. Diz a história também que Asaf, ele foi responsável em compor o hino que inaugurou o grande templo que Salomão edificou ao Senhor. Filhos de Coré eram levitas, comporam 10 salmos. Salomão compôs 2 salmos, 72 e Salmo 127. Enã, Salmo 88. Ageu, olha o profeta Ageu aqui, Salmo 146. Profeta Zacarias, Salmo 147. Moisés, tem um salmo de número 90, o Salmo de Moisés. Etã, Salmo 89. E Esdras, Salmo 119. Olha que curiosidade, né, irmãos? Olha a diferença, o espaço de tempo que há entre um escritor, um salmo e outro. Aqui nós temos salmo olha que bacana, desde Moisés. Moisés compôs quantos mil anos atrás? Depois Davi, lá na frente, compõe. Depois Ageu, olha que maravilha. Então nós percebemos que a palavra de Deus, ela é eterna. Livros que formam salmos, olha as divisões. Do Salmo 1 ao 41 é um livro. Isso aqui são 5 livros que formam o inário completo, com 150 salmos. O livro de 1 ao 41 é um livro. O segundo livro, ele é do Salmo 42 ao 72. Terceiro livro, do Salmo 73 ao 89. O livro de número 4, ele é dos Salmos 90 ao 106. E o quinto livro, ele é do Salmo 107 até os Salmos de número 150. Amém, querido? Então aqui nós temos as divisões do livro e autores, que é o tópico 1, né? Um do 2, e falando também sobre os autores. Então esses 5 livros, eles servem para quê, meus queridos? Qual foi o
O que Deus inspirou esses homens para compor tantos salmos, para levar ao povo à adoração, para levar o povo à meditação. Nós temos aqui, na divisão dos salmos, aqui tem um exemplo muito bonito do Salmo 1, né? Que fala que do meditar. Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deixa eu colocar na Bíblia aqui, que fica mais bonito. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e a sua lei medita dia e noite. O que é meditar? Quando a Bíblia fala, o Salmo fala meditar, já é uma característica do Salmo, a meditação, que está no verbo H, que quer dizer gemer de prazer, ou seja, suspirar. Ou seja, você lê a mensagem do Senhor e ter aquele suspiro maravilhoso, a nossa alma, o nosso espírito encher de alegria e dar um glórias a Deus, um aleluia, que mensagem, que palavra do Senhor, é aquele bálsamo. O Salmo, ele é feito para isso, ele é para meditar, para lembrar. Autores, foi falado autores. Tópico de número 2, as características do livro. Terminando o tópico 1, isso não pode passar batido, o objetivo também é chamar o povo à adoração e lembrar dos grandes feitos que Deus fez para o seu povo. Ou seja, culto de ação de graça ao Senhor. Lembrar tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo, quem Deus foi, quem Deus é, quem Deus sempre será, o Deus eterno. Então o Salmos, ele é para isso, ele é para adoração do seu povo. O curioso é que o Salmo é um livro que ele está ligado direto à alma e ao espírito do homem. Como assim? Os Salmos, eles foram compostos através de pessoas que estavam tristes, pessoas que estavam alegres, pessoas que estavam em angústias, pessoas que estavam em depressão, pessoas que estavam ali em alguma forma, onde a sua alma, como todos devem saber, a alma, nossa alma, ela é o centro de todas as emoções. Alegria, tristeza, tudo ligado à nossa alma, os nossos sentimentos. O espírito, ele apenas adora, né? Corpo, alma e espírito. Então o espírito, ele apenas adora, ele só serve para adoração, queridos. Adoração, segundo a tradução grega, é apenas adorar. Mas adorar o quê? Adorar nosso Deus. Quem não adora nosso Deus? A alma é falada também, é como alguns pregadores falam, muitas pessoas pregam isso, a Bíblia mostra, é aquele espaço, é aquele vazio que há no coração do homem que somente Deus preenche. Existe um espaço no coração do homem que só Deus preenche, só Deus completa isso. Ou seja, esse é o nosso espírito, que nós temos que adorar a Deus, adorar. É a nossa ligação direta com o Pai, em comunicação, em receber e em dar a Deus. Então é comum a gente ver pessoas muitos milionários, o dinheiro, pessoas que não adoram Deus. Pode adorar ao dinheiro. Outros não têm o dinheiro, mas têm a força do braço, que diz, eu confio aqui, na força do meu braço, que é orgulho, é uma vaidade muito grande. Existem outros também que confiam em quê?
em carros, em armas, outros confiam em tantas coisas, coisas que eram para ser preenchidas com a presença de Deus, ou seja, a vida espiritual. Aquele lado espiritual da pessoa está faltando o quê? Uma ligação com Deus, para a pessoa estar repleta. Ao contrário disso, existem pessoas que não têm nada, materialmente falando, mas está tudo muito bem, a pessoa consegue viver com nada, mas a sua alma, seu espírito está feliz, está completo. Eu conheci muita gente assim, uma irmãzinha que orava, muito consagrada, amiga da minha mãe, amiga nossa, ela muito de oração, mulher que era muito usada por Deus. Ela morava numa casinha que eu entrava lá, eu tenho 1,88 m. Eu entrava na casa dela, baixada a casa dela, acho que não tinha 1,80 m de altura. Uma casinha muito pequena. Eu entrava baixado, sentava, a cama dela já era a cozinha, cama, o quarto era um cômodo só, era tudo arrumadinho ali, daquele jeito. E minha mãe falou um dia para ela, falou, irmã, eu vou arrumar um dinheiro, vou arrumar essa casa. Ela falou, não, minha irmã, eu não quero nada disso. Tudo que eu preciso está aqui comigo. É o meu Deus que mora aqui comigo. Então era uma pessoa que nunca vi reclamar de nada e ela só glorificava o dia inteiro. Eu ficava estranhando, falei, meu Deus, mas como pode? Mas a Bíblia diz que a paz que transcende todo entendimento do homem, né? Do coração do homem. Então é isso, meus queridos, o salmo está ligado direto a isso, a uma adoração, é uma ferramenta, é um instrumento de Deus. Muitas pessoas não sabem como que eu oro, como que eu peço. Eles declamam um salmo ao Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, em paz me deito, Salmos 4. Quando era criança, eu lembro que minha mãe colocava a gente para estar decorando os salmos. Salmos 4. Eu me lembro que na minha história, na minha vida, eu era criança, muito pequeno, e eu cresci com um certo trauma, não descobri o porquê. Minha mãe me contou depois, porque tinha uma pessoa que ajudava a cuidar de mim, uma babá, e ela me colocava num canto, apagava as luzes e gritava ao bicho, ao bicho. Eu tinha uns 2 aninhos de idade. Eu saía correndo desesperado no escuro. Minha mãe um dia pegou ela fazendo isso. Então eu cresci com muitos temores, terrores noturnos, né? Com medo, não sabia, minha mãe me falou. E o Senhor me libertou disso, para a honra e glória do Senhor. Então, para mim dormir à noite, ela lê o Salmo 4, decora o Salmo 4 e declama ao Senhor todas as noites. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E no final ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor e só tu me fazes dormir em segurança. Mas como que a gente não cura de um trauma, um espanto noturno, um trauma colocado numa criança de 2 anos, de medo de tudo? Então o Senhor, ele cura através da sua palavra, e o Salmo é uma ferramenta sim. Glórias a Deus. Tópico de número 2. Principais características dos Salmos. As características do Salmo, vamos para elas. Primeiro, o livro de Salmo é classificado como uma literatura poética. Poética hebraica, com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoções, ritmo e linguagem metafórica, como comentou Esdras Bento. Primeira coisa, na poesia hebraica, nós vamos perceber que existe o quê? Uma classificação e uma expressão que retrata o quê? Emoção, ritmo, como foi falado aqui. É uma expressão metafórica. O que é isso? É uma linguagem metafórica. É uma comparação, é uma linguagem que faz uma comparação. Eu acho muito interessante a ideia desse pessoal, gente. Como que pode? Hoje nós não temos essa criatividade, essa métrica, essa unção de pesquisar através dessa maneira, que eu nunca vi ninguém compor assim. Então, ou seja, tem um salmo aqui que ele fala
um salmo ele diz que os montes e as montanhas saltam de alegria como cordeiro. É uma linguagem de comparação, é uma metafórica. Ou seja, é possível isso? Como que o salmista vê? Ele compara Deus com o homem assim. Como que uma montanha? Ela tem a sua subida, o seu cume, ela desce e tem um vale. Sobe e desce. O salmista compara isso, os cordeiros, ou seja, os montes se alegram, né, como cordeiros, que os montes também pulam. É uma linguagem muito poética, né? Ou seja, ele olha para um monte parado e ele vê como cordeiros pulando, olha que maravilha. E nós também ouvimos, né? Isso é muito bacana. E outra curiosidade também, na poesia hebraica, nos salmos, não existe rima de palavras. Por exemplo, a gente não usa o louvor com amor, com a dor, palavras que rimam, são parecidas, todos sabem. Mas existe o quê? Uma rima, a rima que atende à meditação, ou seja, que eles têm uma rima que não é uma rima de palavras, mas uma rima do salmo, do texto. É o que chama de paralelismo. É mais ou menos assim, que ele não perde a mensagem, né? Que, por exemplo, em qualquer idioma que for falado, a gente usar um exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar por pastos verdejantes, guie-me pelas veredas da justiça. Ou seja, ele está retratando a um tema que são parecidos. São, primeiro, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios. Aí ele diz em seguida, nem se detém no caminho dos pecadores. Ele está falando do homem que peca e o homem que anda com pecador. Fala do pecado. E nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ele está falando do ímpio, pecadores, escarnecedores. Três coisas dão o mesmo sentido. As palavras não rimam, mas a ideia, o tema rima. Versículo de número 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Lei do Senhor. Na lei dele medita dia e noite e ele compara. A lei do Senhor é como árvore plantada junto a ribeiros. E vem outro paralelismo, a mesma coisa, que no devido tempo está o seu fruto. E um monte de paralelos, uma linha e outra vão comparando. Ou seja, qual que é a vantagem disso? Se a gente fizer uma rima por palavras, somente no nosso idioma, ele vai conseguir rimar, vai ter um contexto assim poético de rimas. Já nesse método de rimas que eles utilizam, qualquer idioma funciona. Olha que coisa mais interessante, né? Será que um homem há 10 mil anos atrás pensaria nisso? Será que eles pensariam que eu vou formar um salmo? Ó Deus, força minha. E falar um paralelismo nisso para ter a poesia, para ter uma dissonância, para ter as rimas de um conteúdo, tantos anos depois, para tantas pessoas diversificadas, lugares diferentes, pessoas diferentes, cultura diferente, tempo diferente, e essa palavra permanece viva. Olha que bacana, muito bacana. Esse é o paralelismo. Se a gente for estudar esse paralelismo, a gente gasta pelo menos um mês estudando. Vamos pular. 2.2. Acrósticos. São salmos que contêm poemas acrósticos em que um conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra ou segue uma sequência alfabética. Ou seja, a cada primeira linha, a cada primeira letra ali, em uma linha vai ter uma letra
e vai formar uma palavra na vertical. Amém? E é mais ou menos assim. Quando a gente é adolescente, brinca muito com isso, né? Eu particularmente brincava, fazia isso na escola. Ou seja, é um conjunto da primeira letra que forma isso. Salmo 119, ele tem um exemplo, sim, ele tem as letras, né? Elefer e as demais letras, ele vai formando uma coisa assim no hebraico. 2.3, refrão. Outra característica do salmo são os refrãos. Refrãos é a repetição de uma frase ou fórmula. Em algum salmo é possível perceber referida repetição com maior clareza. No Salmo 107, o que o Salmo 107, aliás, Salmo 107, né? No Salmo 136, ele fala de forma muito clara sobre esse refrão, que é uma repetição de uma frase, de um tema mais forte. Ele diz assim, Salmo 136, louvai ao Senhor. Muitas vezes na igreja nós já lemos assim, o pastor fala, ou quem está lendo fala, e a igreja repete, faz o refrão. O pastor diz, louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, ou benignidade, né? Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. É um refrão. Então, o refrão é essa repetição que há nos Salmos. E para avançar, tópico de número 3. Tópico de número 3. Esclarecimento de algumas expressões. Neste tópico, destacaremos os prováveis significados dos termos Selá, Rigaion, Mictão, Gedutum, Masquil e Degraus. É importante destacar que não há um único entendimento sobre os seus significados, havendo constante debate sobre o tema. Então, um pouco ainda há uma certa discussão sobre isso aqui. Mas, na maioria dos teólogos, dos estudiosos, acreditam que seja isso aqui, que é a teoria mais plausível, mais aceita, né? E nós acreditamos assim. Selá. Selá é uma pausa musical. Segundo esse aqui, de Charles Hampton Spurgeon, no Salmos 46 ele fala, nos Tesouros de Davi, Spurgeon, amo esse livro, eu estava até lendo sobre esse salmo, e ele fala que nesse Selá, que para mim é o salmo, repetir que é o meu salmo 46, ele diz assim,